Bom, gente, prazer. É um prazer receber vocês aqui no CBA mais um ano. Se falhar alguma mensagem que vocês fazem da minha vida no WhatsApp. Sou o professor Rafael Ferro, estou aqui representando o PPG Hospitalidade da Universidade em Morumbi. Mas também estou atualmente na Federal Rural do Rio de Janeiro, curso de hotelaria. Minha formação é gastronomia, mas traz doutorado em hospitalidade, depois filosofia. A área de turismo e hospitalidade se trata de GT, né? Permeia muito a minha vida, desde a formação em gastronomia até outras pesquisas que eu conduzi também. E, bom, de forma geral, eu trabalho com vários temas dentro desse espectro entre gastronomia, turismo e hospitalidade. Então, eu vi aqui que a gente tem muitos trabalhos sobre turismo, que eu acho que é o maior forte, né? E alguns sobre hospitalidade. Então, acho que a gente vai trazer aqui uma dinâmica de tentar contribuir com esses trabalhos, visão talvez um pouco diferente, algumas coisas que às vezes passou despercebido. Então, a ideia não é eu ser um mediador, acessar um conhecimento diferente, dar os insights, não uma banca. E vocês, colegas que estiverem aqui também, fiquem à vontade para falar, comentar, né? A gente vai ter, então, como é que vai funcionar a dinâmica? A gente vai apresentar os vídeos, a Júlia, então, já baixou todos, já vai encaminhar todos os vídeos uma sequência do outro. É, eu vou. Eu estou chegando em casa em 15 minutos, então o que eu vou pedir é para a gente passar o primeiro vídeo, né? Que eu consigo ouvir tranquilamente, sem interromper o deslocamento. Vai ter um trecho que eu sei que não tem internet, então por isso que eu vou pedir a Júlia uma pausa só entre o primeiro vídeo e o segundo, para eu conseguir reconectar. E aí, provavelmente, no meio do segundo, eu devo estar chegando em casa, e aí eu consigo, né, ouvir e a gente começar a coordenar a mesa, mas eu estou prestando atenção. Tudo, já dei uma lida prévia em todos os trabalhos também, então eu vou considerar tanto a apresentação quanto os trabalhos. Acho que, inclusive, alguns eu participei da revisão do trabalho, então eu já tive contato. Então, acho que é isso. Sejam bem-vindos. Espero que estejam aproveitando o SEMEAD e seja um canal de espaço para vocês melhorarem as pesquisas, os projetos e terem posteriormente uma revista de impacto. Júlia, então, se puder passar então, o primeiro vídeo, tá? O tempo certinho de eu chegar no local onde não tem internet. E se caso eu caia no final, eu peço para você passar uma parte do que eu não vi, né? Mas estou aqui prestando atenção. E aí a Júlia vai passar todos e depois a gente faz um debate. Eu gostaria que vocês realmente interagissem com o outro. Vocês também são experts no assunto, não necessariamente específico, mas ou turismólogos, ou hoteleiros, ou até administradores que já tivemos no ano passado. Então, prestem as suas contribuições também, colegas, e assim a gente vai caminhando com a ciência, né? Desenvolvendo bem a ciência. Não sei se alguém tem algum apontamento inicial antes da gente começar. A gente vai começar a passar o vídeo. Não Olha, tivemos, então, Julia, manda ver, pode ser. aparentemente nenhuma. Então, eu vou seguir a ordem que está no meu sistema, tá bom? Só que o que acontece, como tem um trabalho aqui que os autores ainda não entraram, eu vou deixar ele por último, tá? Então, eu vou começar com um trabalho entre trilhas e conexões, uma revisão da literatura sobre as experiências sociais de backpackers, tá? Vou reproduzir aqui para vocês, só um instante. Vou reproduzir um trecho só para saber se vocês me ouvem e aí eu volto do início, tá bem? Coelho, vou apresentar o trabalho entre trilhas e conexões, uma revisão. Vocês me ouvem bem? Sim. Então tá bom. Vou Sim, Sim. começar. Júlia.
Então vamos lá. Eu me chamo Rebeca Coelho, vou apresentar o trabalho Entre Trilhas e Conexões, uma revisão da literatura sobre experiências sociais de backpackers. O trabalho é composto por mim, Pamela Simões, Marília Cesário e professora doutora Maria Valéria Araújo, todas da UFRN. Bom, inicialmente, a relevância do tema cidade diante da retomada do turismo mundial, que movimentou 3,3 trilhões de dólares só em 2023, equivalente a 3% do PIB mundial, e pelo fato de backpackers serem mais vantajosos para o turismo do que o turista tradicional, por criarem uma imersão na cultura, no contexto da cultura local. Então, a gente tem como objetivo a compreensão dessas dinâmicas, compreender essas dinâmicas de interação entre backpackers e os locais ou essa interação com outros viajantes ocorridas em contexto de viagem. Para tanto, a gente utilizou um método que segue 7 passos de planejamento, execução e sumarização de pesquisas relacionadas a esse objeto de estudo. Utilizamos também como base a Scopus por estar disponível no periódico CAPES, por ter revistas de relevância para o tema indexadas e por conseguir construir uma expressão lógica adaptada. Então, a gente fez 2 reuniões iniciais para a discussão do tema, na sequência, várias rodadas de calibração das strings, utilizando backpack asterisco e tourism nos títulos, resumos e palavras-chave, e, na sequência, optamos por adicionar mais um string de busca, que é o interaction asterisco. E isso gerou uma maior aderência ao tema, limitando a 25 trabalhos. Dos 25 trabalhos, utilizando alguns filtros de área de pesquisa, conseguimos uma redução para 23 trabalhos, 19 artigos, 4 capítulos de livros. Criamos uma coleção no Zotero. Essa coleção ela foi utilizada também no Research Rabbit, que é uma IA que auxilia nesse processo de mapeamento de novos artigos de publicações baseados na coleção existente. E, utilizando a técnica bola de neve, encontramos 15 novos trabalhos no Research Rabbit, que foram adicionados à coleção. Decidimos unir todas as strings para não deixar escapar nenhum trabalho que fosse relevante direto ou indiretamente para o tema, totalizando 166 trabalhos. Identificamos 12 duplicados que foram retirados e mantivemos um total de 154 trabalhos para serem analisados. Na etapa de triagem da revisão sistemática, a gente utilizou uma avaliação independente das autoras, então todas as autoras leram todos os títulos e resumos dos 154 trabalhos, e, em seguida, apenas 56 trabalhos foram aprovados por pelo menos 3 autoras que estavam analisando, e foram os que seguiram. Dos 56 trabalhos, 17 foram excluídos por não ter disponibilidade nem no Research Rabbit, nem na Scopus, e dos 39 trabalhos que seguiram para leitura integral, dos artigos foram excluídos 16, ou seja, aprovamos 23 trabalhos para o protocolo de qualidade. Então, a gente utilizou o protocolo de avaliação de qualidade proposto por Ramos 2024, que utiliza uma variável de 0 a 7 pontos, com ponto de corte 3,5. E, utilizando esse protocolo, mantivemos 20 estudos. É interessante agora a gente perceber na análise que há uma maior incidência de publicações em apenas 3 periódicos: Annals of Tourism Research, com 25%, Journal of Travel Research, com 15%, e Journal of Sustainable Tourism, com 10%, todos relacionados ao turismo, como já era de se esperar. O JCR 2023 e o SJR 2023 também têm flutuações muito boas, o que demonstra uma boa reputação dos critérios de jornais. Percebemos um recorte temporal de 2001 a 2024 no somatório daquelas 3 strings de busca. Há uma retomada a partir de 2017, com 15 trabalhos analisados a partir de 2017, o que equivale a 75% da amostra, e utilizamos também o SciSpace como apoio ao tratamento desses dados. O SciSpace ele foi fundamental para a identificação, por exemplo, da metodologia utilizada nos trabalhos. Identificamos 16 trabalhos com metodologia qualitativa, distribuídas homogeneamente durante o período, e 4 trabalhos com abordagem quantitativa, 20% dos trabalhos, a partir de 2017, o que mostra um processo de amadurecimento nas pesquisas, né? E uma maior concentração de investigações no contexto asiático, com recortes geracionais sendo revelados também. Utilizamos também uma análise lexicográfica com auxílio do Iramutec. Então, a gente fez um corpus textual unificado, construído a partir dos 20 resumos, traduzidos com o auxílio do ChatGPT e conferidos duplamente com revisão de pesquisadora fluente em inglês. E identificamos uma retenção de 70%, o que é abaixo do esperado, né, abaixo dos 75%, gerando 56 segmentos de texto. Então, para dirimir eventuais complicações por conta dessa baixa retenção, a gente resolveu fazer também uma análise de conteúdo com auxílio do Atlas TI desses resumos. Identificamos 6 classes na classificação hierárquica descendente do Iramutec. E essas 6 classes vão ser explicadas agora. Elas tiveram 5 bipartições, né? A primeira bipartição, ela tem uma polaridade entre experiências turísticas enquanto resultado e os fatores que influenciam nesse processo de experiências turísticas. Na segunda partição, a gente consegue perceber essa construção de identidade. Então, a gente tem de um lado a construção da identidade e os fatores que fazem com que haja essa construção de identidade. Movimento mercadológico, padrões culturais, interações sociais e interpessoais. Na terceira partição, a gente vê uma perspectiva mais mercadológica. Então, movimento mercadológico de um lado e outro mais social, com padrões culturais e interações sociais. Na quarta partição, a gente consegue perceber um nível mais coletivo e um nível mais individual, com padrões culturais interferindo no desenvolvimento e interações sociais e interpessoais ali no nível de par. Então, na classe 1, a gente vê a construção da identidade e o impacto da identidade social, sugerindo que quanto mais os mochileiros se identificam com o grupo, mais sustentável será o seu comportamento. Na classe 2, a gente identifica práticas e ritmos impostos que fazem com que haja uma mudança nas práticas de uma comunidade local, ou seja, uma cocriação de práticas em conjunto com outras coisas do ecossistema.
Na classe 3, a gente percebe interações sociais e interpessoais, mais profundas com povos, paisagens e anfitriões que geram uma libertação, reflexão e aprendizagem. Na classe 4, a gente identifica padrões culturais, ou seja, atributos que são relevantes dentro de uma cultura e fazem com que haja uma aplicação diferente em dinâmicas de grupo. Na classe 5, a gente identifica um movimento mercadológico muito forte, ou seja, uma alteração no turismo massificado para um turismo muito mais individualista e mais complexo. Na classe 6, a gente identifica experiências transformadoras como processos de realização para um bem-estar coletivo, numa estrutura conceitual mais integrada de atividades, necessidades e bem-estar. A gente realizou também uma análise fatorial correspondente, que identifica uma independência maior dos termos presentes na classe 2 e 6 em relação aos demais e uma codependência entre o 1, 3, 4 e 5. Na análise de similitude, a gente identifica o backpacker como termo central. E nos intragráficos, a gente consegue identificar uma co-ocorrência no intragráfico backpacker, por exemplo, dos termos grupo sustentável chinês e cultura. No grafo amarelo, viagem e experiência. No grafo rosa, uma intensa perspectiva de desenvolvimento comportamental. No grafo do termo turismo, uma ênfase ao processo transformador do turismo. No grafo azul, uma relação menos intensa com o termo turista. E a gente fez, por fim, uma análise comparativa das classes identificadas com as teorias. Então, a gente vê aqui na classe 1 a teoria da identidade social, que vai falar desse processo de autocategorização, desse fator de pertencimento ao grupo. A teoria do contato, que faz com que mude a perspectiva de estereótipo para a construção de laços afetivos. A teoria de trocas sociais na classe 3, que encara o envolvimento com culturas desconhecidas como autotransformação. Na classe 4, a teoria geracional. A classe 5, com teoria de utilidade e aquisição, que mede a satisfação ou ganho. A teoria da experiência de fluxo na classe 6, que identifica a atividade turística como um processo de desafio para identificação de competência, fazendo com que haja um novo significado e propósito de vida. Como considerações finais, a gente identifica aqui as palavras-chave tourism, backpackers, backpacking, travel, e identifica também um empenho a alcançar uma imersão cultural maior e uma identificação de tensões e conflitos a partir da classe 2, né, o que gera maior grau de dependência na classe 2. A gente consegue perceber também o aspecto individual de desenvolvimento pessoal com motivos backpackers a iniciarem suas jornadas e como sugestões de pesquisa futura, a gente indica que haja uma maior compreensão dessas dinâmicas de interações sociais dos backpackers no pós-pandemia, que é pouco estudado, e também o papel das novas tecnologias durante os processos de backpacker no contexto de viagem e também na manutenção dessas relações, dessas conexões criadas no pós-viagem, seja com outros turistas, com outros locais ou com o contexto em que se viveu. Obrigada. Prontinho, esse foi o trabalho da Rebeca, Pamela, Marília e Maria Valéria. Legal. Júlia. Você me ouve bem? Tá cortando um pouco, pelo menos para mim. Não, eu consigo. Vamos passar o segundo, acho que aqui tá rodando normal. Então, deve estar interferindo para vocês, mas eu tô conseguindo acompanhar. Esse combinado. Então, pode passar, Júlia, já tô realmente chegando em casa, então é um tempo mais em vídeo, e aí eu já entro no computador. Certo, então agora eu vou passar o trabalho intitulado Trabalho ou Lazer? A atuação do recreador em face do campo profissional sob o prisma do lazer sério, de Antônio Mascarenhas, Bruno, Diego e Linda. Só um minutinho. Será vídeo, né, Julia? Isso, eu vou reproduzir o vídeo igual eu fiz no anterior, tá bom? Ok. Só um minutinho que eu já vou passar ele para vocês. Olá, tudo bem? Eu me chamo Antônio. Vocês ouvem? Sim, Perfeito. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu me chamo Antônio Mascarenhas. Estarei apresentando este trabalho que tem como título Trabalho ou Lazer? A atuação do recreador em face do campo profissional, sob o prisma do lazer sério. Há também outros coautores deste trabalho, como o Bruno Silvestre, o Diego Oliveira e a Linda Manuel.
Dando sequência à contextualização, desde a Revolução Industrial até o presente, o mundo do trabalho passou por importantes transformações, quantitativas e qualitativas. No caso, quantitativas, a redução da jornada de trabalho e também a qualitativa, os processos de produção e a estrutura dos tempos funcionais. Ambas transformações alteraram o uso do tempo social. Desse tempo social, uma parte importante ela é dedicada ao lazer em suas múltiplas e variadas formas de ocupação. E aí temos o lazer sério, que é uma teoria que surgiu da produção acadêmica do sociólogo Robert Stevens, que ele fez consulta, né? Ele fez uma pesquisa e ali, consultando os entrevistados, eles relatavam de como praticavam a atividade e muitas delas eram mais uma atividade mais séria e comprometida. Qual seria o problema da pesquisa? Como se dá a atuação do profissional em recreação no mercado de trabalho e a sua aproximação com o campo do lazer sério? O objetivo da pesquisa é investigar as possibilidades de inserção do profissional em lazer no mercado de trabalho sob o prisma do lazer sério. E o que justifica essa pesquisa é que ela reside na ampliação do entendimento das implicações advindas por sua ligação com o trabalho e o fim que se espera, e que é, claro, o divertimento realizado por recreadores sob o prisma do lazer sério. A contribuição acadêmica busca, de forma sistemática, de uma atividade interessante e gratificante. Por outro lado, a contribuição prática seria favorecer as organizações de eventos ou grupos de pessoas interessados em animação. Quanto à contribuição profissional, seria compreender a atuação do profissional em recreação como um campo multidisciplinar que possibilita, por meio da participação de recreadores com diferentes formações. E aí adentramos na revisão de literatura, primeiro destacando sobre as reflexões do campo de atuação do recreador, no qual o Brasil, a partir da década de 1980, começou a inserir, né, nesse contexto, a partir das suas reavaliações das instituições, o papel do profissional do lazer. E aí ele passa a ter alguns termos desse profissional, o qual chama-se recreador, agente cultural, agente organizador. No Brasil há mais de 15.750 aproximadamente pessoas que estão inscritas no MEI, né, utilizando como opção, né, pelo Simples Nacional. Ou seja, esses profissionais eles atuam, né, no lazer, tanto em finais de semana, feriados, em férias. Geralmente eles não têm um mínimo de descanso. É um fator observado que muitos participam também de acampamentos, hotéis, fazendas, clubes, colônias de férias, etc. Outro segundo momento da revisão da literatura é apresentar sobre a perspectiva teórica do lazer sério. Como eu já fui citado, o lazer sério ele surgiu a partir das proposições de Stevens durante suas investigações sobre as atividades de amadores e profissionais na década de 70. E aí você vê que esses entrevistados eles se destacavam de que forma? Como eles praticavam determinada atividade, que era bem diferente como se praticava determinada atividade às pessoas que fizeram isso por lazer. Então, Stevens ele define o lazer sério como uma prática sistemática de uma atividade central por amadores, que são praticantes de um hobby ou até mesmo voluntários, considerando de forma substancial, de forma interessante, realizadora, e que em alguns casos típicos lança-lhe numa carreira de lazer que é centrada na aquisição e expressão de uma combinação de habilidades especiais, conhecimento e experiência. A metodologia partiu do princípio da sua tipologia de pesquisa, que é quantitativa, exploratória e descritiva. O sujeito da pesquisa, que é a sua população, que é o público-alvo desse estudo, são os recreadores que atuam no lazer sério. E a partir disso, né, a escolha desses sujeitos, que foi a partir de um corpus sociotécnico de trabalho, que foi como parâmetros conhecimento, a formação e práticas considerado o processo de trabalho desses recreadores. Ainda sobre a coleta de dados, né, foi feito um convite enviado por e-mail a partir das conexões também em redes sociais e também a Associação Brasileira dos Recreadores. A partir de então foi feita uma coleta de dados por meio do survey e foi aplicado um questionário composto de 20 itens, onde continham perguntas abertas e fechadas, né, trazendo uma série de informações, desde faixa salarial, nível de escolaridade, a formação e etc. A análise de dados
foi feita através de um questionário coletado, onde foram submetidos à análise estatística descritiva, com tabelas, gráficos, média, desvio padrão. E aqui nós chegamos na análise e discussão dos resultados. Primeiro, o perfil desses respondentes. Né? O estudo teve 600 respondentes, sendo que 70% desse estudo, dos seus entrevistados, eram homens, e 30%, que é equivalente a 180 mulheres que participaram da pesquisa. Muitos desses participantes têm entre 18 e mais de 60 anos. A média ficou com 120 e o desvio padrão com 60. Temos aí a representação dos estados desses profissionais, onde esses respondentes relataram que eles atuam em regiões tipo sudeste e sul do país, que seja uma média de 50% no Rio, São Paulo e no Rio Grande do Sul. 25% desses respondentes, eles coordenam atividades de lazer nos hotéis, que são 70%, com a presença masculina na sua maioria, né, 70% e 30% feminino, e o grau de instrução, ou seja, a gente percebe que é um público, né, que atua como profissional de média alta. Então, você pode observar que tem pessoas de nível superior, de ensino médio, pessoas com pós-graduações. Isso torna dizer que são extremamente profissionais essas pessoas que atuam nesse tipo de atividade. E aí chegamos nos principais motivos, ou seja, o que gera isso? Eles relataram que os motivos que vão influenciar esses recreadores que atuam, muitas das vezes são o próprio lazer, né, o prazer de participar dessas atividades, e a satisfação pessoal e a alegria e a diversão. Quanto ao tempo de atuação, muitos deles disseram que atuam numa média entre 1 a 3 anos, e até mais do que isso, né, mais de 15 anos já atuam como recreador no tipo de lazer sério. E quais seriam os motivos que influenciariam esses profissionais? Muitos deles disseram que a influência ela parte do princípio de ter trabalho, ter atividade remunerada, você ter uma atividade econômica, há uma disponibilidade de tempo para que eles possam também adquirir uma nova renda influenciada pela atividade que eles desempenham. E esses indicadores desses recreadores na atuação do lazer sério tiveram algumas respostas. E aí você pode observar nessa tabela em que esses profissionais eles têm muito uma relação com o mercado de trabalho. Por outro lado, a gente percebe que muitos deles fogem da rotina, outros têm uma maior potencialidade e também têm limites do campo do lazer sério. Então, é, na verdade, uma atividade que traz um olhar amplo, né, do conhecimento, onde a gente pode observar nessa conclusão o que o lazer sério ele pode proporcionar uma esfera desvinculada da esfera do tempo e espaço do trabalho. O recreador, na verdade, ele atua diretamente relacionando a questão da dedicação ao participante à sua atividade, e essa atividade do lazer sério é uma profissão que se destaca por vários fatores. Uma delas é a remuneração e o prazer gerado pela atividade. Então, o recreador sério ele pode contribuir para o questionamento da ordem social, como podemos encaminhar para uma tal intervenção futura. Nesse momento, quero apresentar as referências bibliográficas e agradeço e obrigado. Um abraço. Certo. Muito obrigado pela apresentação. Ju, pode passar o próximo. Vou passar agora, então, o vídeo do trabalho Bem-vindos ao Mundo, atendimento inclusivo ou não para os viajantes solo nas hospedagens, tá? Só um minutinho. Olá a todos! O nosso artigo é Bem-vindos ao Mundo, atendimento inclusivo ou não para os viajantes solo nas hospedagens. A seção temática do trabalho é turismo e hospitalidade, e o artigo foi desenvolvido pela Joyce, pela Natália, que sou eu, e pela Karina. O turismo e inclusão social, elas andam lado a lado. É possível observar vários conceitos no turismo.
Alguns envolvendo, por exemplo, economia, deslocamento de um território para o outro, lazer, bem-estar, cultura ou áreas relacionadas. Dentro do turismo é importante a inclusão social, isso porque, mesmo com contato com novas culturas, estar relacionadas à essência de viajar, é possível notar que ainda existe uma falta de aceitação, né, da diversidade em alguns destinos turísticos. Isso é observado por grande parte da literatura, tanto que Medeiros, Solange e Silva, no contexto aqui no brasileiro, eles afirmam que há uma necessidade de promoção e estruturação de serviços turísticos aqui no Brasil para que a categoria consiga atender todos os públicos de uma forma mais adequada. E a partir desse contexto foi elaborado o objetivo dessa pesquisa. Então, o objetivo principal desse estudo foi descobrir se o atendimento oferecido pelos funcionários de uma hospedagem era inclusivo e se havia alguma variável, por exemplo, cor da pele, o gênero, a idade, o perfil físico ou deficiência, interferiam no modo como os viajantes solos eram atendidos nesses estabelecimentos. A partir disso, a revisão da literatura foi baseada e escrita toda com base em artigos sobre turismo inclusivo. Em relação à metodologia, foi feita uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, um levantamento que tinha caráter tanto descritivo e exploratório, então haviam perguntas fechadas do tipo Likert, mas também havia perguntas abertas. Foi feita uma pesquisa de opinião com 103 respondentes, todos eles que viajam solos, então sozinhos, por algum destino turístico. Todos foram viajantes brasileiros. O questionário ele foi disponibilizado de uma forma online para os respondentes e ele foi aplicado entre janeiro e março de 2023. Em relação aos resultados, dentre essas pessoas que viajam solo na presente pesquisa, 77 foram mulheres e 26 eram homens. Em relação à idade, 32% dos respondentes tiveram idade entre 29 e 39 anos, em torno de 28% tiveram mais de 50 anos e em torno de 24% tiveram idade entre 39 e 49 anos. Em relação à motivação da viagem, foi visto que grande parte da motivação é devido ao lazer, depois pelo trabalho, visitar familiares e, por fim, intercâmbio. Em relação à preferência de hospedagem, foi vista uma preferência maior pelo hotel, seguido pelo hostel, pela pousada e, por fim, pelo Airbnb. Quando perguntado sobre o atendimento recebido nas hospedagens, grande parte dos respondentes assinalaram entre 5 e 4, na escala Likert. Isso significa que grande parte das pessoas elas prezam pelo atendimento, então o atendimento é importante para elas. E aqui algum relato que é apresentado na pesquisa. Algumas pessoas elas não se sentem muito à vontade em viajar pelos países do Oriente Médio e na África Central sozinha, porque se tratam de culturas, bem machistas, então elas sentem algum medo em viajar para algum tipo desses países. Em relação ao gênero, quando perguntado se já tinham visto algum caso do sexo oposto ser atendido com mais cordialidade, grande parte das pessoas disseram que não viram isso, mas algumas pessoas observaram isso. Então, algumas disseram que há uma incompreensão por ser mulher e estar viajando sozinha, e outra disse ainda que ela evita alguns destinos por se sentir insegura como sendo mulher e estar viajando sozinha. Em relação à aparência física, quando perguntado se já tinha sofrido alguma discriminação por algum funcionário de alguma hospedagem devido à aparência física, grande parte das pessoas disseram que isso não aconteceu, mas algumas pessoas disseram que sim, que isso aconteceu. E um dos casos é destacado aqui nessa apresentação, onde o dono de um hostel fez uma piada com uma foto de um respondente,
que tinha uma aparência em 2013 e tinha uma outra aparência atualmente. Então, esse é um dos exemplos, mas no artigo também é apresentado outros. Em conclusão, a maioria dos respondentes eles sentem acolhida nas hospedagens, contudo, é necessário dar atenção aos grupos minoritários. A cor da pele, o gênero, a aparência física, a deficiência ou a idade, elas podem sim interferir no atendimento que é oferecido, contudo, há um menor número de viajantes em alguns destinos do mundo. Notou-se uma certa insegurança por viajar sozinho para alguns destinos, como o Rio de Janeiro, o Recife, o Salvador, o sul da Bahia, a África, o Egito, Marrocos, a Jamaica, o Oriente Médio, os países árabes em geral, a Índia, o Afeganistão, a Indonésia e a Tailândia. Então, observando isso tudo, nós observamos o quê? Que para o turismo ser mais inclusivo, é necessário dar uma visibilidade para todos, então para todos os grupos, incluindo também a parcela desprivilegiada, então aquelas que sofreram alguma discriminação. Essas foram as referências que foram utilizadas aqui na apresentação, outras referências se encontram no artigo. Muito obrigada! Perfeito, Júlia. Vamos lá. Falta um, certo? Isso, agora é o hospitalidade, hospitableness e percepção do bem-estar. Uma análise conceitual para auxiliar estabelecimentos de saúde e estética. Posso já reproduzir, Rafael? Pode. Olá, meu nome é Joana Saturnino e hoje eu vou apresentar o trabalho com o título Hospitalidade, Hospitableness e Percepção de Bem-Estar, uma análise conceitual para auxiliar estabelecimentos de saúde e estética, sob orientação da doutora Rosiane Barcelo Marques. Esse estudo buscou investigar as relações entre clientes e anfitriões em ambientes comerciais, especificamente em clínicas de estética e spa. A transação comercial envolve trocas monetárias por serviços. Dessa forma, a relação é interessada. Enquanto o hóspede almeja satisfação com o serviço adquirido, o anfitrião visa lucros, metas, resultados e retorno de visita. Na área da saúde, a hospitalidade pode contribuir com conforto, satisfação e bem-estar do cliente. A hospitableness é a característica que um anfitrião pode apresentar durante essa interação, com ações de cordialidade, atenção e respeito, podendo facilitar experiências, tornando-as positivas e acolhedoras. Vale ressaltar que as terapias ofertadas nesses empreendimentos comerciais promovem manutenção da beleza, saúde e bem-estar. Para tanto, foi desenvolvido o problema de pesquisa. Como as características hospitaleiras dos anfitriões podem contribuir com a percepção e bem-estar dos clientes após os atendimentos terapêuticos em clínicas de estética? Objetivo geral: compreender como a hospitableness dos anfitriões influencia a percepção de bem-estar dos clientes após os tratamentos terapêuticos em clínicas de estética. Objetivos específicos: A. Discutir os conceitos de hospitalidade e bem-estar, analisando os depoimentos dos clientes das clínicas investigadas que foram inseridas nas plataformas digitais. B. Avaliar a hospitableness dos anfitriões por meio da análise dos depoimentos dos clientes. C. Investigar a sensação de bem-estar percebida e manifestada dos depoimentos dos clientes. Procedimentos metodológicos, métodos de investigação. Foi realizado um levantamento bibliográfico dos conceitos hospitalidade, bem-estar e hospitableness. Para o procedimento de coleta de dados, foi realizada a pesquisa exploratória, bem como a coleta dos depoimentos que foram inseridos por esses clientes após as terapias nas plataformas digitais TripAdvisor, Facebook e Google. A seleção das empresas foi realizada de acordo com a afinidade, ou seja, quais tratamentos eram ofertados, a localização no centro de São Paulo e a popularidade nas plataformas digitais. Dessa forma, o tipo de pesquisa se enquadra em estudos de casos múltiplos, abordagem qualitativa. Quanto à estratégia de análise de dados, é análise de conteúdo de Bardan.
Esses são os objetos de estudo: Buda Spa Ibirapuera, Vênus Secret, Aura Spa, Zara Spa e Estética, de Spa e Renascença. Para os procedimentos metodológicos, foi realizado análise de conteúdo de Vardan e seguiu-se as seguintes etapas. Etapa 1, pré-análise. Etapa 2, exploração do material. E etapa 3, tratamentos dos resultados e interpretação. Na etapa 1, foi realizadas as leituras flutuantes dos depoimentos, compreendendo seus significados e a seleção. Construiu-se uma planilha em Excel para a inserção dos depoimentos. Foi feita a formulação das hipóteses e objetivos, a referenciação dos índices, sistematizando os temas e os conceitos. Foi elaborado os indicadores, destacando as palavras-chave, frases específicas e temas recorrentes. Constituição do corpus, adotando critérios de inclusão e exclusão, recorte temporal, ano de 2002 a primeiro semestre de 2023 e recorte espacial, cidade de São Paulo. Quanto na etapa 2, foi realizada uma reorganização dos dados, colorindo as palavras-chave e realizando a categorização e a codificação, como mostra o quadro 6. Já na etapa 3, foi feita a sistematização dos depoimentos por unidades de significados, a interpretação e correlação com a teoria e a confirmação da categorização. Para resultados e análise, foi desenvolvido 3 categorias, gerando 18 unidades de significados. A categoria de hospitalidade se apoiou nos conceitos de Camargo. A categoria de hospitableness se apoiou nos conceitos de Telfer, Tassi e Lashley. E a categoria de bem-estar se apoiou nos conceitos de Seligman. Para codificar e categorizar os depoimentos, foi observado contextos. Os contextos que traziam os registros: ambiente, instalação, serviços ofertados, era direcionado para a categoria de hospitalidade. Os assuntos registrados sobre interação entre anfitriões e hóspedes eram categorizados em hospitableness. E os contextos relacionados à sensação de bem-estar, prazer, conforto e felicidade eram categorizados em bem-estar. Considerações finais. Há limitações na pesquisa. Devido à descrição das clínicas, não foi possível fazer uma entrevista presencial com os clientes. Da mesma forma, não é possível verificar a veracidade dos registros e se houve uma compensação por parte do empreendimento para que esse cliente fizesse o registro nas plataformas digitais. Para futuras pesquisas, observou-se que há como fazer entrevistas em profundidade para coletar detalhes, estudo quantitativo para avaliar e classificar os resultados entre essas empresas e também aplicar questionários para mensurar o nível de satisfação dos clientes. Como achado de pesquisa, houve a percepção de acolhimento e experiência. O acolhimento, embora muitos clientes tenham direcionado para aspectos físicos, a teoria nos mostra que eles estão ligados a gestos humanos. Com relação à experiência, ela está ligada à hospitalidade e à percepção percebida após a terapia dos clientes. Conclusão: o bem-estar está intimamente ligado à autonomia e à autoaceitação. A hospitalidade, por sua vez, pode enriquecer essas experiências, proporcionando momentos prazerosos. E as ações dos anfitriões, de cordialidade, respeito e gentileza, não apenas fortalece essa relação, mas também promove vivências positivas, criando um ambiente propício ao crescimento pessoal e à felicidade. Muito obrigada. Bem, é isso, né, Júlia? Acho que nós não temos presente aqui o pessoal do Isso. segundo, né? Tô até conferindo aqui, mas não. Ainda realmente não entraram, então, por enquanto é só. Só agradeço bastante o envio do vídeo de vocês, pela pontualidade também na execução do vídeo. Sabemos que é um exercício bem cansativo de, às vezes, gravar, regravar, né? Enfim, mas até que é um exercício bom, né? É um exercício bom para a gente também
essas informações vão ficar disponíveis, né, em aberto, mas caso vocês queiram também publicar em algum site pessoal, alguma coisa, acho que é legal divulgar, publicizar suas pesquisas, né, em outros lugares também. Bom, antes de eu fazer minhas considerações, eu tenho bastante, eu acho que a minha ideia é essa mesmo, né, minha função aqui. Queria saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta para um colega, né, resolver abrir algum debate sobre algum tema, se precisa de algumas sugestões, dúvidas que eu possa ajudar. Pode abrir o microfone também, ou se quiser mandar para o chat, se achar melhor. Se o senhor me permite, por gentileza, os colegas, eu queria fazer, né, uma pergunta em relação ao meu próprio trabalho. Claro. Assim, ouvindo os vídeos, eu percebi que tem muitas qualidades, trabalhos assim para publicação de grandiosidade. E o meu, que é uma temática que traz assim um olhar, né, sobre a questão do lazer sério, né, parece assim que é uma questão que leva a dúvida. Será que de fato a pessoa faz o trabalho do lazer sério por lazer mesmo ou pelo interesse profissional? Então, quando eu Uhum. fiz a pesquisa com os interessados, eu percebi que ali é um trabalho que traz algumas transformações no mundo do trabalho. Sim. Como a expansão do lazer, né, ela está em evidência, especialmente no Brasil. Isso, de alguma forma, impulsiona, né, a necessidade de profissionais especializados em atualização. Além Uhum. da questão da complexidade, dos desafios enfrentados por esses profissionais em lazer sério, que nós conhecemos como Uhum. recreadores, né? A gente vê em parques, clubes, acampamentos, né? Apesar de atuarem, né, em atividades de lazer, com certeza eles relataram que enfrentam nesse campo, né, com seriedade, com muita Uhum. dedicação, muito empenho. Claro que no final o objetivo é obter o lucro, mas claro que por detrás de tudo aquilo há uma dedicação, há uma seriedade de levar um trabalho como uma atividade profissional como outra qualquer. Então, a minha pesquisa ela analisa ainda as motivações, os obstáculos, os benefícios que de alguma forma influenciam esses profissionais, além de apontar alguns critérios de competências e conhecimentos para obter o sucesso. A gente percebeu que pessoas com mestrado, ou seja, mestres atuando como profissionais de lazer, doutorandos Uhum. atuando como profissionais de lazer. Aí a gente pergunta Sim. por que essas pessoas não poderiam estar em outras atividades, estão em outra atividade diferente daquelas que elas atuam academicamente? Porque elas se sentem bem. Você pode ter um Uhum. pós-doutorado, mas você pode estar num lugar que você nunca gostou. Mas se você se Sim. realiza, se você é feliz, é o que a gente mais espera, né? Você é feliz no que você atua? Sim ou não? Sim. Então dê o seu melhor, faça o outro feliz, né? Então esse é o papel Uhum. do trabalho, né? Desempenhar a sua função para que o outro, né, seja atendido na sua necessidade. Então, esse artigo ele conclui, né, embora o lazer seja tradicionalmente visto como oposto ao trabalho, mas no caso dos recreadores, que são recorrentes ao conceito de lazer sério, eles entram nessa tênue, né, de questão trabalho ou lazer. Então, é um Uhum. trabalho que foi feito por mim, junto com outros coautores, a Linda, né, uma colega nossa aqui da Universidade Federal de Pernambuco, está presente e deu a sua contribuição também. Então, ela vai levar do Brasil, né, para Moçambique, esse olhar desse trabalho sobre lazer sério. Obrigado pela atenção de todos. Bom, fico muito feliz pelo trabalho de vocês, Antônio. Acho que o lazer, ele ainda é pouco compreendido no contexto do Brasil, né? Eu acho que a gente tem uma. Primeiro que a gente não tem nenhuma graduação, acho que ele se compara à hospitalidade, porque ele não tem nenhuma graduação, mas tem uma pós-graduação dedicada a ele, Tem né? um Na mestrado em UFMG. lazer, né? Isso, tem mestrado e doutorado em lazer, É, em lazer, na eu UFMG, vi. né? Então, E assim, e ele é estudado de forma bem interdisciplinar, especial por conta da educação física, por conta da hotelaria, que também tem nas grades. Então, a gente tem formações diversas dentro da própria ideia de lazer, né? Então, a educação física vai tratar de alguns temas, a hotelaria vai tratar de outros, turismo. A gente tem um curso de lazer e turismo na USP, né, na IASH. Então, assim.
talvez seja o primeiro, mas também não está desvinculado do turismo, né? Apesar de ter uma forte tendência ao lazer, inclusive ele curso é nomeado Lazer e Turismo, e não ao contrário, né? Então o foco é também no lazer, né? Com mais foco, inclusive. Mas ainda acho que o lazer ainda é pouco compreendido, né? Nessa esfera brasileira. Sim, E eu acho sempre possível que a gente possa fazer trabalhos sérios, mesmo que de forma lúdica, que de forma não pesada, digamos assim, né, das nossas funções. E eu acho que tratar do lazer academicamente pode ser que tenha. Eu sou da gastronomia, né, como eu falei anteriormente. Às vezes pode ser tratado de uma forma extremamente superficial, o fenômeno, né? Mas por sorte, lazer tem uma bagagem muito maior da sociologia, da antropologia, de outras áreas de conhecimento que já deram um aval, digamos assim, epistemológico para o lazer e de como que ele contribui para a nossa sociedade, para o homem, para a psicologia e para outros fenômenos, né, sociais, de tanto que é importante, né? Então, acho que o lazer ainda está encontrando seu espaço, né? Vamos ver se muito em breve a gente vai ter talvez uma graduação dedicada, né, a isso. Eu acho que é legal acompanhar a formação profissional, né, de lazer, já que a gente não tem uma graduação, que cursos estão sendo ofertados, né, em instituições, qual a matriz, quais são os perfis das pessoas que eles estão querendo fazer, né, projetar nesse curso, perfil do egresso desse curso. Eu sei que a gente tem, né? Então, e categorizar os tipos de curso, né? A gente tem formação profissional, formações rápidas. Então, o que cada um desses tem de intenção, né? Qual o perfil das pessoas? Um é só para animador, então animador talvez fiquem só para, digamos assim, uma especialização do recreador, ou é um curso livre, né? Ah, não, o recreador, né, ele já tem um caráter bem mais amplo, profissionalizante, digamos assim, que abarca outros temas que essa outra categoria não tem. Então, acho que eu não tenho certeza, porque eu não sou da área de lazer, né? Mas se eu fosse tentar configurar, que foi uma tentativa que eu fiz na gastronomia, a educação é muito bom, né? Além da sistematização do conhecimento, que é o que alguns colegas fizeram aqui, também tratar um pouco sobre a educação, porque ela responde tanto ao mercado, à lógica de mercado, sim. quanto a uma proposta, talvez, de uma formação de novo campo de conhecimento, né? Então, essas realmente são as contribuições que eu havia pensado em te passar. Ok, Algum, co- Márcio. algum colega sugere alguma coisa pro Antônio, para a equipe dele, desse projeto? Antônio, eu só tenho que dizer que eu fiquei surpresa com a quantidade também de respondentes, né? Se eu não me engano, você colocou lá por volta de 600. 600. Achei É que porque, conseguiram assim, uma boa é, resposta. esse trabalho, além de estar aqui comigo, a nossa colega, uma das coautoras, esse trabalho foi um pedido de uma professora de uma disciplina que a gente faz, né, no curso de mestrado. Estamos na fase final, né, da dissertação. E foi pedido para a gente desenvolver um artigo. E na temática da disciplina, né, sobre trabalho, né, e organização, a gente fez uma exposição em sala de aula sobre um trabalho sobre lazer. Vendo os teóricos, né, do lazer, como Marcelino e tantos outros, eu pensei em explorar um pouco desse trabalho e desenvolvê-lo para uma publicação aqui no CMEAD. E deu certo. Então, assim, a gente fez um trabalho que ralou muito, vou falar numa linguagem bem chula, mas ralou muito, a gente correu atrás. A gente teve que mandar alguns contatos, né, para a Associação Brasileira de Recreadores, eles nos receberam e aí expandiu, foi passando. Foi aquele negócio de multiplicação. Então, o resultado teve, e graças a Deus a gente teve êxito, né, e de manter esse resultado, e eles nos deram uma resposta significativa. Apesar de a atuação do recreador no mercado de trabalho, ela é uma área muito multifacetada, abrangendo diversas áreas, como a área de eventos, turismo, a própria área de educação. Então, no entanto,
essa profissão, né, que é o profissional em lazer, mas que atua como recreador, ela ainda não é amplamente reconhecida ou até mesmo valorizada no Brasil. Então, os recreadores, eles disseram que apresentam certa dificuldade ou desafios significativos, como a mercantilização do lazer, a questão da falta de reconhecimento profissional, as condições de trabalho, que são longas jornadas, sem descanso, como eu falei, trabalho em feriado. Enquanto você curte seu feriado, está lá no clube, no acampamento, um profissional de lazer motivando você a estar feliz, a estar brincando, né, curtindo. Então, esses profissionais muitas das vezes não são reconhecidos nessas questões, principalmente condições de trabalho, que muitas das vezes são inadequadas, que são comuns, especialmente em setores como acampamentos e colônias de férias. Então, esse trabalho, além de ser denso, trabalho prazeroso, quis trazer para que vocês conhecessem um pouco desse profissional que é o recreador. Obrigado. Antônio. Sobre o pessoal do trabalho sobre backpackers, né? Eu gostei muito da forma como vocês conduziram os procedimentos metodológicos, né, da pesquisa, do projeto. Ele, e eu trabalho muitas vezes com RSL também, e eu acho que aliar a RSL com gerenciadores de referência e softwares de apoio, né, à decisão de recortes, né, de critérios de inclusão e inclusão, isso só facilita o nosso processo, né, de análise, enfim, de criteriação, né, do corpus. Também dão mais robustez, né, na hora de você aplicar ali a submissão. Além, claro, de vocês terem tomado cuidado de deixar claro que vocês fizeram uma análise individual, né, do corpus para aplicar os critérios, isso é muito importante, né, de deixar claro nos procedimentos metodológicos. E, mas apesar de toda essa questão o uso do Iramutec foi muito inteligente também da parte de vocês. Acho que a partir de uma certa quantidade de número, né, dentro daquele corpus que a gente constitui, fica uma coisa extremamente cansativa, né? E que um software de apoio, como qualquer um software de análise qualitativa, por exemplo, poderia fazer, como a NVivo, Atlas, MarkDA. O Iramutec é, assim, além de ser gratuito, né? Apesar de ser mais chatinho de se trabalhar, de instalar, enfim, de manejar, quando você pega o jeito, ele só tem a contribuir, né? Então, para análises lexicais, para análises de clusterização, né, de temas, eu acho que foi muito inteligente a utilização desses softwares de apoio, só dão robustez à produção, né, do artigo. E eu só gostaria, até porque eu venho de um histórico de proximidade com a produção em bibliometria, cientometria. Aquele slide em que vocês apresentam a ideia de análise bibliométrica, ele não é necessariamente uma análise bibliométrica. Vocês podem chamar de descrição, análise descritiva, né, do corpus, ou alguma coisa assim. Bibliometria, necessariamente, vocês têm que apresentar é, leis bibliométricas, aplicar leis de bibliometria, que são lei de Lipsitz, lei de, enfim, Bradford, ou outras leis com que a gente trabalha dentro da bibliometria. Então, só para, assim, caso vocês peguem, não necessariamente eu, mas uma outra pessoa, que seja uma, uma pessoa que utilizou lei de bibliometria e ler bibliometria ali dentro do trabalho, pode ser que gere um desconforto que vai tirar credibilidade, entre aspas, assim, do seu trabalho à toa, né? E é só mudar o termo ali e pronto. O trabalho continua maravilhoso, né? Porque realmente deu a perceber todas as etapas que vocês conduziram e os critérios, não só de inclusão e inclusão, como eu mencionei, mas essa criteriosidade que vocês mencionaram sobre
análise separada, né, e tal. Isso realmente gera confiabilidade para o trabalho. Então, parabéns, né? Minha dica fica aí só para a questão da análise biométrica, para tomar cuidado. Também não precisam, né, tipo, adequar, aqui eu estou sugerindo mesmo, né? Mas se alguém quiser, ou se vocês quiserem comentar também o meu comentário, ou se outro colega também quiser abrir algum comentário para a apresentação deles. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, a minha primeira vez participando do SEMEAD, apresentando o SEMEAD, já participei outras vezes como autora, e esse foi um primeiro trabalho que a gente começou a executar de uma série de artigos que vem sobre backpacker, né? Eu tive a experiência agora do doutorado de sanduíche e fruto do doutorado de sanduíche também vai ser essa série de artigos sobre voluntariado, sobre mochileiros, enfim. Eu estudo economia compartilhada já tem alguns anos e migrei um pouco de área porque me interessei pelo tema enquanto estava no doutorado de sanduíche. Então, essa primeira revisão ela foi realmente direcionada para o SEMEAD e buscando contribuições para que a gente consiga mandar também depois para a revista, para publicação e para a construção dos próximos artigos. Foi realmente para entender em que ponto a gente está na fronteira do conhecimento no tema, né? E é isso, eu queria agradecer novamente a oportunidade e dizer que as portas estão abertas, inclusive, para quem quiser contribuir com o tema, quem se interessar, tá? A gente tem um grupo bem forte, assim, de turismo e administração e análise de comportamento e consumo dentro do programa de administração da UFRN. Então, sintam-se muito mais do que convidados. Ótimo, é muito bom ter pessoal da administração aqui também estudando turismo, né? Então, sempre muito rico também, né? Ver o pessoal com uma formação diferente, além do turismo. Muito bom. Muito bacana, né? Ver como os temas eles se encontram de alguma forma. Isso. Comportamento do consumidor, pessoal da administração, marketing, enfim, tem muito a contribuir para a gente. Então tá. Bom, ninguém expressou nenhum interesse neste caso, mas parabéns realmente pelo Oi, trabalho. gente. Eu não sei Oi. se acho que tá picotando, por isso que eu não entrei na hora certa. É, pode falar. Mas Mas agora a enfim, gente eu consegue te também. ouvir, pode falar. A Ah, gente então tá consegue ouvir. bom. Bom, eu também quero agradecer pela oportunidade. Também é a minha primeira vez no CMEAD apresentando. Da outra vez eu estive como moderadora. Para mim é gratificante. Agora eu já estou qualificada, né? Então é gratificante saber que eu consegui expressar que a saúde, a estética e a cosmética tá entrelaçada aí na hospitalidade. E há pouco tenho a oportunidade de ministrar em uma outra instituição onde eu trago os ensinamentos da hospitalidade. Então, eu trago esse olhar da hospitalidade para os estudantes do curso de graduação em estética e cosmética, mas com a perspectiva da hospitalidade. Então, hoje, o meu sentimento é de gratidão. Já agradeço a todos aí por terem ouvido, né, e pensado aí no meu trabalho. Ótimo. Eu posso Joana, falar gostei rapidinho? muito. Fala, É pode bem falar. rápido. Do seu trabalho, Joana, achei muito interessante a categorização que você fez. E eu só fiquei com uma dúvida, assim, naquele momento que você falou, que você expôs lá, né? Ah, tal, referente a tal contexto, foi para tal categoria. Você percebeu alguns relatos, né, disso que você pegou se sobrepondo nessas categorias, que se encaixava em uma, mas também se encaixava em outra? Sim, elas estavam entrelaçadas, sim, né? Então a questão da hospitalidade, hospitableness e bem-estar eram as três categorias. Em determinado momento, eu fiz a minha análise no ano passado, né? E até eu me lembro de ter conversado com a minha orientadora e ter compartilhado com ela sobre isso. Chegou um momento onde eu falei, olha, né, eu já estou preocupada porque elas estão entrelaçando e como que eu devo fazer, né? Então veio a devida orientação, enfim. Mas o que a gente percebe é que a percepção após essas terapias vem numa questão de sim da hospitalidade, então o quanto aquele empreendimento se preparou para receber esse cliente, na perspectiva do profissional de estética e cosmética, ele também é um paciente, né? Mas a hospitableness, ela contribui
com essa experiência positiva, digamos assim. E a questão de sensação percebida, de bem-estar, né, o que os pacientes, os clientes demonstraram ali naquela percepção, em algum momento ele cita, por exemplo, após essa terapia, me senti confortável, me senti feliz, a hospitalidade desse ambiente é memorável, né? Eu me sinto acolhido após as terapias, então realmente elas se entrelaçam. Esse é o grande desafio da análise de conteúdo, Joana. Eu acho que todos os meus orientandos, e a maioria trabalha com análise de conteúdo, é eu sentar com eles e falar, olha, aqui é onde você precisa romper as categorias, porque a gente precisa Sim. definir, a Bardan deixa bem claro, ela, um tema não pode estar em duas categorias ao mesmo tempo, senão não tem a categorização correta. E eu acho que o meu comentário para a tua pesquisa, você disse que qualificou, né? Então acho que você vai ainda para defesa, né? É isso? Ou você Ah, vai não, eu para. me expressei mal. Você Eu me já expressei defendeu? mal. Já defendi. Ah, que bom. Mas você pode tentar, a partir, você disse que, e a ideia é justamente que essas categorias elas se interlacem, né? A ideia é que você pode propor, mesmo você tendo só três categorias, mas que você possa propor um modelo a ser testado, né? Porque você já propôs as variáveis dentro dos construtos, então essas categorias agora são construtos, né? Por isso que a Rosiane te orientou a constituir daquela forma que está nos quadros, né? Que você apresentou. Então são construtos onde você vai. Esses construtos têm as variáveis que apoiam, né, a construção dele, e, portanto, você pode depois propor um modelo de relação entre esses construtos, né, para testar naquele SME, né? Então, Structural Modeling Equations. Então, você pode tentar, nesse caso, para um posterior, né, movimento, doutorado, talvez, né? Então, mas talvez para um artigo você já possa isso, propor modelo pode na administração é muito comum as pesquisas qualitativas elas terminarem, ó, este é um modelo que a pesquisa qualitativa conseguiu propor, porque a ideia da qualitativa é propositiva, né? Então ela, ó, tá aqui, terminamos, encontramos essas variáveis, essas são as relações entre as variáveis, e hipotetizar, levantar as hipóteses. E não é confirmar hipóteses, são propor hipóteses, justamente, né? Então, então o suitableness tem relação direta e positiva com, talvez, hospitalidade. Ah, não, mas aqui eu percebo, na verdade, que a relação do bem-estar é mediada, né, por tal e tal. Então, a Rosiane também claramente sabe de tudo isso. Então, talvez repensar essas categorias e de que forma elas estão conectadas ou desconectadas ou intermediadas umas pelas outras e propor um modelo. Ó, este é o modelo a ser testado. Então, no caso, você vai sugerir, ó, sugiro como próximas pesquisas que alguém faça uma pesquisa quant a partir desse modelo. No caso, pode ser você. Então, Sim, obrigada, professor. Com certeza, eu já estou aqui, ó, gravando, porque eu tenho uma reunião com ela daqui a alguns dias. com certeza Muito ela já deve ter obrigada. pensado exatamente nessa ideia, mas só para você realmente já chegar e falar, olha, fiquei sabendo no SEMEAD, já vai adiantada. Tá certo, muito obrigada. Disponha. E aí nós temos o trabalho do turismo de atendimento inclusivo, né? No caso, em ambientes de turismo. Também achei muito interessante a abordagem. Eu gosto de trabalhar muito com inclusão, porque eu trabalho também com é, ética e hospitalidade. Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas diferentes. E eu gosto de usar o termo diferente, porque a hospitalidade enxerga na diferença a sua essência, né, de ocorrer. Então, quando a gente pensa em incluir pessoas na sociedade, é justamente recebê-las e acolhê-las em total abertura a essas diferenças, né? Então é
muito interessante, foi um tratamento descritivo que vocês fizeram para os dados, eu acho isso muito interessante, muito bom. É bem exploratório, né? Para um tema que a gente ainda não tem muito conhecimento, até porque são muitas variáveis, se a gente for tratar de uma forma quantitativamente falando, né? São muitas variáveis, porque são pessoas muito distintas uma das outras e grupos de pessoas distintos, né? E eu acho aí a riqueza e também uma grande desafio para quem trabalha com inclusão, né? Porque do ponto de vista da hospitalidade, seria muito errado categorizar pessoas, né, em grupos, esse grupo, esse grupo, esse grupo. E porque isso acaba muitas vezes estigmatizando, mas por outro lado, num contexto antropológico falando, né, isso contribui também para a visibilidade muitas vezes dessas pessoas e de ações que devem ser tomadas para que essas pessoas tenham espaço na sociedade, né? Então, dar voz a elas. Então, é uma faca de dois gumes. Eu entendo a partir da minha formação, da minha perspectiva epistemológica, né? Que esse movimento com os diversos grupos de diferença na sociedade, ela contribui e, ao mesmo tempo, estigmatiza, né? Mas a gente tem que pensar, a gente está tratando de um mercado, a gente está tratando de um espaço onde todos são livres para transitar, para pagar pelos serviços, então a gente tem que pensar de que forma que eles realmente podem se sentir, ao menos, né, que esse serviço contribuiu e teve uma expectativa desse serviço sendo de fato entregue, né, se a gente for pelo lado do marketing. Então, eu acho que incito as pessoas a buscarem cada vez mais essa linha, porque apesar de a gente ouvir sempre e frequentemente sobre turismo inclusivo, parece que a gente avança a passos muito lentos nessas discussões, né? Não sei se vocês que fizeram esse estudo conseguiram perceber isso, se é a mesma percepção que a minha, mas eu percebo que no turismo a gente ainda tem certas dificuldades, né? De estabelecer uma discussão bem densa sobre turismo, né, e inclusão. Então, eu tenho colegas que se dedicam a isso, mas parece que ainda não, a gente não tá difícil de avançar sobre o tema, né? E por isso que eu me propus a tratar essas diferenças na sociedade a partir da hospitalidade também, porque não tem nada falando sobre, né? Como as pessoas se sentem acolhidas, né, nesses espaços onde elas normalmente são hostilizadas, né, pela diferença. A gente sabe, mulheres são tratadas de forma diferente, né, trans são tratadas de forma diferente. E eu acho que a concepção é muito mais a partir da sensibilidade. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega que estava tratando sobre essa questão de inclusão na Amptur. E assim, muitas vezes que a gente fala de inclusão, né, no turismo, a gente fala, incapacitar, né, o front office, ou enfim, qualquer pessoa do staff, né, do serviço, para receber e acolher essas diferenças, mas a gente sabe que ali é um espaço comercial, a pessoa vai trabalhar para, de fato, né, dar condições de prestar aquele serviço e de uma forma que atenda, então, a expectativa. Mas se a gente pensar pela perspectiva da hospitalidade, isso deve ir além. A pessoa deve ter interesse genuíno naquela pessoa, né? Naquela outra pessoa que é diferente de mim. Então, eu percebo que a gente precisa caminhar na inclusão no sentido de sensibilizar as pessoas. E eu acho que os depoimentos de vocês, que vocês trouxeram, eles são muito ricos, porque e a sensibilização, e eu costumo dizer que a hospitalidade, por consequência, elas são incômodas. Eu faço questão de frisar sempre isso. Hospitalidade, receber e acolher outra pessoa de verdade é incômodo para todo mundo, porque é estar diante de uma pessoa que é diferente de você, em todo o sentido da palavra, entende? E aí a gente se depara com situações
de sociedades totalmente diferentes, né? Como vocês apresentaram, com contextos culturais, né? Totalmente ideológicos, totalmente diferentes. E como lidar com tudo isso, né? Sendo o turismo uma mobilidade internacional ou até nacional, com tantas diferenças culturais. Então, vejam o grande desafio que a gente tem no turismo e nessa intersecção, né? Turismo e inclusão. Aí eu proponho que a gente coloque a hospitalidade aí no meio, porque ela ajuda a pensar também essa dinâmica. Mas parabéns pelo trabalho, viu? Gostei bastante. Obrigada, Rafa, Renato. eu ia até falar a Rafael. mesma coisa. Opa, desculpa, Muito bom. Júlia. Imagina, eu ia até comentar a mesma coisa, porque eu dei uma lida no artigo, né? E dá para ver que não tem um embasamento que é da hospitalidade, mas o trabalho ele tem totalmente a ver com hospitalidade, né? Justamente sobre essa questão de receber o outro. Então, eles preferem porque eles gostam desse atendimento. Como que é esse atendimento, né? Como que é esse acolhimento nesses locais? E essa questão, assim, vocês já estão trabalhando com hospitalidade, mas praticamente sem falar da hospitalidade, né, ali. Então, assim, é interessante, de repente, assim, para uma melhoria da pesquisa, de repente, nesse sentido, de colocar alguns autores ali que trazem esse suporte, essa base da hospitalidade, porque já é sobre isso que vocês estão falando, né? Inclusive, a fala do Rafa, ele me lembra muito o texto de uma autora, da Isabel Batista, que fala justamente isso, que nós somos um universo de mistério, né? Então, assim, você recebeu o outro, tem esse incômodo, justamente porque você não sabe o que vai vir, né? Você tem que se permitir ser invadido por esse outro. E às vezes não é uma invasão muito boa, né? Ou pode ser de surpreender. Então, assim, é muito interessante trazer também. Eu concordo com o Rafael sobre trazer um pouco dessa hospitalidade para a pesquisa, porque vocês basicamente já estão tratando de um assunto que tem total relação, mas sem esse referencial teórico diretamente de hospitalidade. Obrigada, Rafael. Obrigada, Júlia, pelos comentários. Esse artigo é da minha aluna, Joyce. Ela não pôde estar aqui no momento, ela gostaria de estar. Foi do TCC de MBA do marketing que ela estava fazendo, então dá para ver que tem uma pegada mais comportamental, de motivações, de percepções. E na estrutura do TCC, geralmente lá a introdução tem um pouco de revisão da literatura, não tem, e já pula para metodologia. Então nós tentamos escrever alguma coisa mais curta assim da revisão só para deixar na estrutura do semiárido, mas é um ponto também que foi falado na revisão dos pares, pelos dois aqueles avaliadores, que nós vamos trabalhar para depois mandar para a revista. Então eu gostaria de agradecer o comentário de vocês, da Júlia e do Rafael, e depois vou passar todos os apontamentos para a Joyce, que ela gostaria de estar aqui participando. Ela que teve a ideia, ela que escolheu esse tema, só que ela não conseguiu conectar. Então, eu gostaria de agradecer em nome a ela. Muito obrigada. Bom, muito obrigada por trazerem, viu? Mas eu sugiro a direção da hospitalidade, só para vocês não perderem muito tempo, né? Porque a hospitalidade tem muitas linhas. Vocês têm que ir para a linha da Isabel Batista, Jacques Derrida e Emmanuel Levinas, né? Então, esses três, eles vão dar suporte ideal para o que a gente imagina trabalhar dentro da discussão sobre diversidade, né, e inclusão, né? Anotado, muito obrigada. De nada. Bom, pessoal, acho que nosso GT foi muito compacto, né? Até porque a gente teve uma falta e adicionamos aí mais um de última hora, então fiquei feliz porque é melhor. A ideia é essa, que a gente exponha nossas pesquisas, né? Nossas inquietações e sugestões sejam colocadas para a gente conquistar uma submissão de fato de impacto, né? Que é o foco dos eventos, principalmente o SEMEAD, né? Que tem essa pegada. E eu, assim, particularmente, se eu fosse avaliar todos os artigos aqui que passaram, acho que muito provavelmente eu iria aprová-los, né?
com algumas ressalvas, claro, sempre, mas com certeza eles. Claro, depende do escopo editorial, né, da revista, mas me- metodologicamente, a escolha dos referenciais, enfim, todas essas questões mínimas, né, que a gente espera de um artigo estão atendidas e muito bem atendidas. É, eu dei uma lida prévia nos artigos na íntegra, eles estão bem escritos, coesos, então vocês estão de parabéns, né? Sugiro realmente, fortemente, que vocês submetam após aí essa pequena revisão, né? Para os periódicos, que são parceiros Fast Track aqui do SEMEAD. Eu sou editor da revista Hospitalidade, então se alguém tratou, né, ou enfim, gostaria de, a gente não pega só sobre hospitalidade, mas hotelaria, turismo, mas desde que tenha essa pegada um pouco mais social, né, de sociabilidade, relações sociais que acontecem no turismo, a gente aceita, né? E fica aqui meu convite, então, né, para vocês submeterem a hospitalidade também, revista Hospitalidade. E eu acho que é isso, né, Julia? A ideia era até 6 horas, acho que a gente está dentro do tempo. Isso. Eu agradeço o apoio da Júlia, agradeço a nossa. Eu não sei qual a posição da Valéria, mas ela que está meio que coordenadora da área, né? A Beth é diretora do Turismo e Hospitalidade, mas a Valéria é a coordenadora. Então, eu agradeço. Ela não está aqui, mas depois eu mando uma mensagem para ela. Segundo ano que eu estou aqui no SEMEAD, nesse GT, e aprendo bastante, né, com os temas que são apresentados aqui. E eu espero que eu tenha conseguido também contribuir de alguma forma aí para a pesquisa de vocês. Não sou especialista, acho que em nenhuma delas, mas, enfim, ciência é ciência, né? Metodologia, a gente olha por esse aspecto, né, do método. E para mim, acho que vocês estão de parabéns, são excelentes trabalhos e desejo sucesso nos projetos e espero ver os trabalhos publicados em breve aí em alguma das revistas de administração, de turismo, ou até fora de outra área, né? Mas que seja publicado numa revista aí de qualidade. Vou só agradecer então, reforçar os agradecimentos a todos por entrarem nessa sessão e pedir novamente que avaliem, tá, no final, pelo link que eu deixei no chat, que isso ajuda bastante a organização do SEMEAD. E, se possível, abrirem as câmeras para eu poder fazer um print para computar a presença de quem está aqui. Tudo bem? Não sei se é porque eu tô com. Mas eu tô presente, viu, Júlia? Antônio. Por causa do É fundo rapidinho. semeado. Pelo menos o nome sai. Sai sim. Prontinho. Agradeço todo mundo que participou aqui e damos então por encerrado, certo, Rafael? Encerramos aqui, gente. Excelente Muito final de obrigada. semana a todos e excelente trabalho aí dentro dos projetos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Júlia. Obrigada. Uma excelente sessão, viu? De muita contribuição. Obrigado, gente. Obrigada pela presença. Isso aí. Filha, você fecha Aham. a sala? Oi? Não ouvi. Você fecha a sala? Fecha, Vai pode fechar. sair. Então tá. Tchau, tchau. Valeu pelo apoio, viu? Tchau, Falou. tchau, imagina, eu que agradeço.